Fala galera, sejam muito bem-vindos ao CitiusCast número 51. Hoje vamos falar aqui sobre volume de treino na musculação. Eu sou o professor Vitor Mendonça, estou com... Professor Renato Bianchini, mais uma vez aqui com vocês para passar aí todo esse conteúdo que vocês merecem, você que é personal trainer ou estudante de educação física e quer aprimorar sua capacidade técnica e científica. Boa, acho que o volume de treino aí é um dos conhecimentos mais importantes dentro da prescrição de treinos para musculação e algumas pessoas acabam tendo algumas confusões, né? Então, assim, é um conhecimento básico e fundamental para a prescrição de treinos de musculação, por isso a gente resolveu trazer esse tema aqui para a gente hoje. Certamente, né? E esse tema é um oferecimento do curso Hipertrofia de A a Z. Se você não conhece, esse é o curso completo da Sítios de prescrição de treinos de hipertrofia, onde a gente vai a fundo na ciência da prescrição de treinos de hipertrofia. Qual que é o grande diferencial desse curso para qualquer outra capacitação, para qualquer outro conteúdo, pode-se dizer assim, né, que você vai ver por aí? Né, eu vejo que hoje, né, a educação física, ou a musculação em geral, a gente pode colocar o mundo da musculação em geral, ele é cercado de tradições e é muito cercado de achismos também, né? E isso vai gerar uma série de erros na prescrição de treinamentos, né? As tradições são aqueles cultos, né? Aquelas informações que são passadas de gerações e gerações que não têm comprovação e aí acabam sendo tidas como verdade porque muitas pessoas falam a mesma coisa, né? E assim, os achismos é o que a pessoa faz lá na hora, ela acha que está dando mais certo, mas não tem nenhuma comprovação, né? E o hipertrofia de AZ é o mundo científico, o mundo da comprovação. E por que isso é um grande diferencial, principalmente para o personal trainer, que é a ferramenta de trabalho dele, a musculação? É a certeza de que você está fazendo o melhor para o seu aluno. É a certeza que o teu treino vai gerar o máximo de resultado. Porque uma coisa é por exemplo, um marombeiro chegar e falar assim, eu estou fazendo essa técnica e está dando mais resultado, mas ele está fazendo com ele mesmo, num cenário onde tem 1000 outras variáveis influenciando o resultado. Outra coisa é você fazer um estudo científico avaliando só aquela variável que você quer saber se funciona ou não. E aí você imagina para todas as variáveis de treinamento físico, todas as variáveis que influenciam na hipertrofia, eu posso dizer assim, porque, por exemplo, o curso de hipertrofia de AZ, ele vai além do treinamento físico, a gente fala de conceitos de nutrição, suplementação e tudo mais, e estilo de vida em geral para hipertrofia, e você aprende tudo aprofundadamente lá nesse curso, tá? Então, se você quiser fazer parte desse curso, a gente abre turmas, né, esporadicamente ao longo do ano, para ficar sabendo da próxima turma do Hipertrofia de AZ, é só perguntar para a gente nas redes sociais, é a forma mais fácil de você obter as informações, beleza? Show de bola! Vamos começar o nosso tema aqui então? Então vamos lá. Primeiramente, quem é esse tal aí de volume de treino? Beleza, né? Então a gente tem que começar a definir porque, por incrível que pareça, talvez não tão incrível, né? Porque eu não me lembro de ter aprendido isso propriamente dito na faculdade, né? Eu acho que a gente fez treinamento esportivo lá na faculdade, né? Que a gente teve contato com essa informação de volume de treino, mas assim, longe de ter definições exatas, longe de você ter assim, aprender a manipular objetivamente o volume de treino. Então, por isso que às vezes não me impressiona se um profissional ou um estudante de educação física não saiba definir volume de treino. Né? E essa definição de volume, até na própria literatura científica, ela pode ser vista de várias formas. Né? Mas, como um todo, o volume de treino é o trabalho total executado no treino. Tá? Então, o volume de treino você pode calcular por sessão, você pode calcular por semana. Né? Geralmente, a gente vai avaliar por semana, tá? Porque a gente vai explicar para vocês aqui ao longo desse podcast, que é a forma mais fácil de você distribuir o volume e tudo mais, mas é o total de trabalho que você executa. E para calcular esse trabalho total que você executa, a forma mais fácil, né, é você estimar através das variáveis que você manipula. Né? Então, assim, a fórmula mais completa que eu mais gosto, né, de volume de treino é você utilizar séries vezes repetições, vezes a carga utilizada, vezes o tempo sob tensão no exercício. Né? Ou seja, quantos segundos de contração concêntrica e excêntrica você está executando. Então, essa formulinha, a gente pode se dizer assim, é uma forma mais prática de você calcular o volume de treino em si, para saber, né, o quanto que a gente vai mostrar daqui a pouco a aplicabilidade do volume de treino, né? Senão a gente encerrava assim, né? O que é volume de treino já acabou, então não precisa saber mais nada, mas a gente tem muita aplicabilidade para saber sobre o volume de treino, mas essa basicamente é a definição. Né? Tem outras definições que você gosta também, Vitor? Alguma coisa que vale a pena mencionar? Boa, né? Acho que dentro da literatura aí, quando você vai procurar os estudos aí, normalmente eles dividem ali em TUT, né, e o VTT, que seria o tempo sob tensão e os séries de repetições vezes carga, né? E aí até o que o Renato trouxe pra gente é uma mistura disso tudo, né? O que você pegaria tudo aí. E até só para a galera entender qual que seria o problema de você avaliar exclusivamente o tempo sob tensão, né?
É porque você não vai levar em consideração a carga. Então, eu posso pegar uma carga super leve ali e calcular só tempo sob tensão e a gente não vai ter uma mensuração muito correta aí do volume. Já quando eu faço apenas séries, repetições vezes carga, eu vou deixar de lado também o tempo sob tensão, tá? Que é um fator também importante, tá? Então é mais um caso aqui que fica ali faltando um pouco. E existe um formato mais simples de todos ali, que a gente pode considerar algumas questões aqui, que é calcular exclusivamente séries, tá? Então, poxa, o número de séries que eu vou fazer ali por semana por grupamento muscular vai ser aí o meu volume de treino, tá? Isso porque, normalmente, quando a gente, dentro daquelas ideias ali que eu mostrei, né? Repetições vezes carga, por exemplo, se eu aumento repetições, eu diminuo carga. Se eu aumento carga, diminuo repetições. A partir do momento que a gente está fazendo os treinos sempre próximo à falha muscular, tá? Então, a gente não vai ter ali como aumentar repetições e cargas ao mesmo tempo, tá? Isso dificilmente vai acontecer se a gente está trabalhando próximo à falha muscular. Com isso, calcular só as séries é uma opção a partir do momento também que eu não trabalho com tempos sob tensões muito diferentes, né? Um dia ali eu faço um tempo sob tensão muito longo, outro dia mais curto ali, né? Se eu trabalho sempre com cadências parecidas ali, eu posso utilizar apenas séries, que eu acho que é um formato mais simples aí da gente fazer esse cálculo. Exatamente, né? Quando você pega essa série de boas práticas, né? Outra coisa que vale a pena mencionar, amplitude de movimento, né? Porque uma coisa é você fazer um treino com uma amplitude de movimento reduzida, né? Utilizando certas cargas, vai ficar até mais fácil de fazer, né? Então, você fazendo uma boa amplitude, mantendo o tempo sob tensão, aquele padrão que já é uma boa prática da musculação, você não vai conseguir otimizar o treinamento se você modificar isso, que é 1 segundo na fase concêntrica e 1 segundo na fase excêntrica. Você pode utilizar métodos de fase excêntrica, métodos de fase concêntrica, às vezes até com objetivo mais de potência muscular, de explosão, mas, né, em geral, né, a gente vai trabalhar a musculação sempre nesse tempo sob tensão de 1 segundo na concêntrica e 1 segundo na excêntrica. Partindo desse pressuposto, igual o Vitor falou, né, carga e repetição, eles vão se equalizar sempre, eles são inversamente proporcionais, aumentou um, o outro tem que diminuir, né? Você acaba tendo a única forma de manipular realmente o volume de treino, né, como um treinador, é manipulando o número de séries, né? E é uma forma que você tem também de calcular, né? Então, lembre-se que você tem que levar essas considerações de boas práticas que a gente acabou de falar. O Vitor mencionou outra também, que é se levar o músculo próximo da falha, porque senão você vai cometer um erro grave que a gente vai explicar aqui hoje também, que é você acabar fazendo aquele volume inútil, aquele volume que a gente chama aqui carinhosamente de volume lixo, né? Que é, beleza, né? Número de séries, número de repetições vai influenciar no volume, então vou botar uma carguinha baixa aqui, vou fazer várias repetições, né? Então, já que a carga utilizada ela o fator que vai influenciar no volume, vou colocar uma mega carga aqui para fazer uma repetição, só que isso vai acabar fazendo você fazer um treinamento com, às vezes, alto volume, só que esse volume não vai ser tão útil, né, para os determinados objetivos que você tem, né? E outra confusão também é muito comum, né, Vitor, é quando o cara chega assim e aprende a primeira coisa sobre o volume de treino, aprende que essa equação é assim e quer utilizar os valores absolutos desse cálculo, né? Então vou calcular aqui, se eu fiz 3 séries, né, de 20 repetições com 10 quilos de cada lado, eu estou fazendo 300 unidades de trabalho, né? Mas você não tem a necessidade de fazer esse cálculo, tá? Porque o cálculo de volume é justamente um cálculo para você gerar entendimento sobre essa variável, né? O que isso significa? Que você não vai calcular ele exatamente para você saber se você está fazendo 10% a mais de volume, 20% a menos de volume. Você vai usar isso como um conceito, né? Porque, por exemplo, a gente vai explicar para vocês aqui, progredir volume de treino é algo importantíssimo. Então, uma forma de você progredir volume de treino é, se hoje você faz um treinamento, semana que vem você faz exatamente o mesmo treinamento, mas você conseguiu colocar um pouco mais de carga. Isso é uma progressão de volume, de certa forma, né? Você está fazendo mais volume de treinamento, você está ampliando o seu trabalho dentro da academia, né? Só que, o que a gente falou aqui para vocês também, essas progressões, né, são mais difíceis de você manipular, porque você exige que o seu aluno esteja progredindo cargas constantemente, né? Então, a forma que você tem de manipular volume, você atingir, às vezes, o limite da musculatura, né, fazer fases de base assim, com descarga de treino, tudo isso você vai fazendo manipulando as séries, que vai ser bem mais fácil, né? Se você até agora ficou um pouco confuso, fica tranquilo, fica com a gente aqui, porque eu tenho certeza que ao longo desse podcast a gente vai conseguir clarear cada vez mais esse conceito do volume de treino, como que você utiliza ele na prática, né?
Boa, até antes da gente avançar, eu acho que é importante deixar claro também que prescrição de treinos não é matemática, sabe? Não é 2 mais 2 vai ser sempre 4, sabe? Sempre tem algumas nuancezinhas, né? Então, por isso que a gente definiu aqui volume de treino, mas abriu um monte de parênteses aqui para vocês, tá? Porque às vezes a galera quer exatamente essa matemática toda perfeitinha, tá? E, infelizmente, isso não acontece, tá? Até lá no final do nosso podcast, que a gente vai citar algumas coisinhas aqui, vocês vão ver ali que, cara, não existe uma matemática 100% correta aqui, não, tá? Você Perfeito, tem né? que saber utilizar as variáveis que você tem em mãos. Exato, né? E tem até uma outra questão que eu acho interessante, que assim, é tanta coisa que vai influenciar no treinamento, né? Que a gente vai tentar ser o mais técnico, o mais objetivo e calculista possível, né? Porque essa é a nossa função como personal. Mas existem fatores que a gente não tem controle, como, por exemplo, se o aluno dormiu bem antes dessa sessão, está se alimentando corretamente, está tendo um bom descanso, tudo isso vai influenciar também. E aí, às vezes, o cara fica bitolado, é o que a gente fala, né? Os extremos sempre atrapalham. O cara que acaba falando assim, então não vou fazer treino científico nenhum, não vou usar nenhuma base técnica científica, né? Aí o cara vai no treino aleatório, vai testando até ver a hora que acertar, né? E o cara que também calcula, não, tem que aumentar, né, que 2% de carga agora, porque faz parte da periodização, esse cara acaba perdendo também, porque existem outros fatores que influenciam. Então, qual que é a importância aqui? O que a gente preza aqui na CITES? Fundamentos bem aplicados. Se você aplicar bem os fundamentos do treinamento, você já vai ter um diferencial de resultado muito grande, já com certeza vai ter mais resultado do que a média, então isso já é o mais importante no caso dos treinamentos, principalmente de hipertrofia, fundamentos básicos. E a pessoa não está fazendo os fundamentos básicos e está achando já está se preocupado com outras questões. Então, fique claro que aqui a gente preza muito pelos fundamentos, tá? Boa, então vamos falar da importância do volume de treino. Você acha que o volume de treino tem alguma importância para hipertrofia, Renato? Total, né? A gente até separou aqui por objetivos, né? E assim, a gente fala muito de volume de treino quando a gente fala sobre hipertrofia muscular, porque assim, não tem jeito, né? A literatura científica, ela já é bem assim elucidada nesse sentido, né? O volume de treino ele é proporcional à hipertrofia que vai ser gerada com aquele treinamento. E principalmente, né, quando a gente usa aquela técnica que a gente falou para vocês, de calcular pelo número de séries. Então, o número de séries, quanto maior esse número de séries que você faz para determinada musculatura, melhor vai ser os resultados de hipertrofia. Obviamente, não é uma relação totalmente proporcional, né? Tipo, aumentei 20%, vou aumentar 20% da hipertrofia, né? E muito menos sem limites, né? Ela vai ter um platô, ela vai chegar num limite, até chegar a um limite que pode ser até perigoso ficar fazendo alto volume de treino por riscos de lesão ou só por estar acumulando fadiga, né? Sem ter ali, né, um benefício daquela prática. Mas quando a gente fala de hipertrofia muscular, não tem jeito, né? E é importante já deixar claro, diversas variáveis têm papel fundamental na hipertrofia. Porque aí a gente fala de volume, né, Vitor? Aí o cara fala assim, então tá falando que intensidade não serve para nada. Não é para Não, nada. cara, tem que ter intensidade também, né? Tá falando de volume, mas tá falando que então não precisa chegar até a falha nunca. Não, pô, chegar próximo da falha é importante também, né? O tempo de recuperação, então, não importa, não, ele vai ser fundamental até porque ele influencia no volume que você é capaz de fazer. Então, assim, todas as variáveis têm a sua importância. Mas se a gente tivesse que destacar uma aqui que tem uma relação proporcional com a hipertrofia, sem dúvida nenhuma é o volume de treino, tá? Então, isso que tem que ficar claro para vocês. E outra coisa que tem que ficar claro é que o volume está totalmente relacionado com a frequência de treino, está totalmente relacionado com a intensidade de treino, e a gente vai ver muito sobre isso aqui ao longo desse podcast aqui, né? Boa, até é bom puxar esse assunto, que eu acho que a frequência de treino é a forma mais fácil que a gente tem de aumentar esse volume, né? Então, pô, às vezes você está com o volume do seu aluno ali, você não está conseguindo mexer muito, você adicionou um diazinho ali, pronto. Facilitou muito a sua prescrição de treinos, né? A frequência é uma das formas mais fáceis aí. E, como o Renato já disse, né, dentro da literatura ali, a gente vê uma dose dependência simplesmente assim, né? Quanto maior volume de treino, maior hipertrofia, tá? São vários artigos aí mostrando esse tema. Alguns pouquíssimos aí mostrando o contrário, tá? Alguns aí com alguns probleminhas de dados aí, outros até mesmo por causa do tipo do público ali, tá? Então a gente vai mostrar para vocês que existe sim um platô, tá? Vão ter pessoas ali que você vai chegar um momento que você vai aumentar o volume de treino que já não vai ser tão interessante assim para ela, tá? Mas basicamente a gente vê uma dose de dependência aí. Quanto maior o volume de treino, maior hipertrofia. É uma variável razoavelmente fácil de você manipular e uma variável interessantíssima aí em termos de resultado de hipertrofia. Uma coisa que, assim, quem está acostumado com pesquisa científica já sabe isso muito bem, é que até, inclusive,
por exemplo, se você faz você quer comprovar que determinada técnica, que determinado, ou até mesmo suplemento, ou qualquer coisa assim, influencia na hipertrofia ou não, se você não equalizar o volume de treino para os dois grupos que vão fazer a intervenção, automaticamente, né, a sua pesquisa perde certa credibilidade, né, porque você não equalizou o volume de treino. Então, às vezes, isso vai ser o motivo do resultado não ter sido igual, por exemplo. Né? Então, a gente vai ver, às vezes, pesquisas que não equalizaram o volume, né, e tiveram diferenças de resultado de hipertrofia. E aí, geralmente, é justificado porque aquilo ali aumentou o volume de treino, então aquilo aumentou a hipertrofia. Então, se você, por exemplo, né, um grupo fez drop set e o outro grupo não, né, o grupo que fez drop set hipertrofiou mais, né, se você não equalizou o volume de treino entre os grupos, né, provavelmente, né, esse efeito do drop set não é o drop set em si que fez aquele resultado, não é o método de treinamento, é porque ele fez você fazer mais, né, volume de treinamento total. E existe essa pesquisa científica, isso aqui não é um exemplo hipotético, existe realmente um estudo que fez o drop set, que não equalizou o volume e mostrou resultados superiores. Só que aí você tem que ter cautela na hora de utilizar esses dados, porque realmente eles fizeram muito mais volume de treino, então naturalmente hipertrofiaram mais, né? Então, quem trabalha com estudo científico já sabe disso, né? Já sabe que assim, equalizar o volume de treino é um dos principais fundamentos. E além disso, né, tem muita pesquisa que você descobre o motivo daquela intervenção ter sido mais efetiva quando você, né, avalia o volume de treinamento. É um caso até bem clássico, tem tudo a ver com o Vitor acabou de falar aqui sobre frequência de treino, né, que é aquele estudo que a gente posta direto lá na CIT sobre treino full body, né? Nesse estudo, foi o mesmo volume de treino prescrito para todos os dois grupos. Um grupo que treinava todos os dias da semana e o grupo que fazia o mesmo número de séries, só que num dia só da semana. E aí, o mesmo volume prescrito, só que no final a hipertrofia de quem distribuiu o treino ao longo da semana foi maior. Por que isso acabou sendo maior? Porque o volume total desse grupo que distribuiu o treino ao longo da semana acabou sendo maior. Eles conseguiam fazer o mesmo número de séries, beleza. Só que as séries elas acabavam sendo utilizadas mais carga, mais repetições, e isso acabou sendo mais efetivo para a hipertrofia. Então, é um detalhezinho ali que às vezes passa desapercebido, né? E você já consegue, né, tirar boas conclusões. E para finalizar essa discussão, essa reflexão aqui sobre estudos e hipertrofia e volume de treino, né? Geralmente, os estudos que mostram que o volume de treino, né, às vezes não aumentou a hipertrofia, é quando você acumula todo o volume de treino num dia só, por exemplo. Né? Faço 20 séries para peitoral em um dia só, ou faço 15 séries para peitoral em um dia só. O volume ele tem um limite por sessão também. Né? E isso na prática você consegue perceber facilmente. Pô. Se você for lá, né, vamos supor que você foi lá, chegou na academia, fez um bom aquecimento aí para o seu peitoral e vai fazer uma série de supino. Você coloca 40 quilos de cada lado e consegue fazer 10 repetições bem próximo da falha muscular ou na falha muscular. É fácil de entender que se você repetir esse mesmo processo 15 vezes, na 15ª não vai ser a mesma série, com a mesma qualidade que você fez. Provavelmente vai reduzir o número de repetições, provavelmente vai reduzir a carga, e assim, não faz mais sentido você estar fazendo as séries finais, porque você está acumulando mais fadiga no seu peitoral, vai demorar mais tempo para ele se recuperar, e você não vai ter benefícios adicionais de hipertrofia, tá? Então o volume de treino tem essa questão da frequência de ser bem distribuído também, né? Acho que a galera está convencida que o volume de treino é importante, hein, Renato? Hipertrofia, o que você acha? Eu acho que agora sim, né? Mas é importante porque eles vão encontrar ao longo aí da carreira dele profissionais que dizem o contrário, né? Que o mínimo é melhor, né? Tem até um caso aqui, já que a gente, se quiser contar alguma coisa, pode, que eu vou contar um caso bem interessante. Não, até abri um parênteses, né, que eu pensei muito sobre isso, né? Eu vejo muitos profissionais, às vezes, que tentam trazer aí para outras variáveis, tá? Por quê? Muito por questão de ego, tá? Porque o volume de treino, como eu falei, ela é razoavelmente fácil de manipular, tá? Então vamos supor, eu pego o treino do Joãozinho lá e falo, ó, dobra esse volume de treino aí, tá? Se eu pego e dobro ali, pode ser que dê merda, né? Pode ser que ele vai ter uma lesão ali, mas pode ser que eu tenha um resultado extraordinário com ele. Aí o cara, pô, aí qualquer o cara não precisa formar em educação física para fazer isso, só dobrar o volume de treino, né? Só que não é bem assim, você tem uma série de questões ali para avaliar, você obviamente não quer atingir um nível ali que isso vai gerar uma lesão nele, vai atingir um nível ali que ele vai atingir um platô muito rápido, né? Então você tem uma série de variáveis para manipular esse volume da melhor forma. Mas, dentro disso, ele é razoavelmente fácil de manipular. E aí, alguns profissionais ali, para tentar ali manter o ego, não, eu sou profissional aqui, o melhor de todos, eles
tentam puxar aí para outras variáveis, aí para detalhinho, né? Não, mas aí se você puxar o exercício para cá, fazer esse formato aqui, colocar esse método específico aqui na terceira série vai ser muito melhor. E, cara, não é bem assim, tá? A gente sabe que isso tudo pode, às vezes, impactar também, mas não vai ser o principal fator, né? E aí o cara, para trazer esse ego aí para ele, que ele sabe tudo, ele tenta puxar para algo mais difícil, né? Para algo mais difícil ali de outras pessoas tentarem replicar. Eu vejo muito desse formato também. Não, e assim, isso que tu falou faz total sentido, né, cara? Que aí, às vezes é aquele cara que ele acha que a biomecânica vai ser mais importante do que as outras variáveis, como, por exemplo, volume, intensidade, frequência, na parte da hipertrofia. Fazer aquele exercício com aquela técnicazinha ali 100%, né? Vai ser algo que vai ser muito melhor para hipertrofia do que você fazer, calcular o volume de treino. Tem muita gente que pergunta assim, pô, o que você acha do exercício tal? Eu assim, pô, quantas séries você está fazendo para o seu quadríceps? A pessoa não sabe responder. Não sabe nem dizer quantas séries de quadríceps ela faz por semana e está querendo fazer ali o leg de ladinho, por exemplo, né? Que aí, beleza, invencionismo, né? Mas existe até outras questões aí envolvidas, né? E aí, e outra coisa, né, Vitor? Aí, quando a gente entra nesse assunto, tem gente que está tão preocupado com a biomecânica que às vezes ele gasta tanto tempo focado em biomecânica do exercício que ele até esquece das outras variáveis, como acumular mais volume de treino, colocar uma carga adequada, chegar próximo da falha muscular, né? Porque, assim, tudo isso vai influenciar muito mais positivamente para a hipertrofia do que simplesmente a técnica correta. Mas calma, né, galera? Não é aqui aval para vocês saírem aí fazendo qualquer execução que... Ah, não, então o Renato liberou, agora vou fazer qualquer execução, vou roubar na hora das séries. Não é isso, né? A gente está falando aqui, execução segura e tal. A gente está aqui advogando contra os detalhinhos da execução, né? Aquele meio milímetro de retroversão pélvica que aquele profissional está vendo naquela aluna e vai falar assim, isso daqui vai quebrar a sua coluna se você fizer desse jeito, né? Então, assim, isso que a gente advoga contra aqui, né? A gente acha que, assim, é óbvio, biomecânica é importantíssima, é fundamental, é o que destaca a gente como profissional, de certa forma, né? Dominar a biomecânica, mas quando você coloca em termos de resultado, temos outras variáveis que são mais importantes, tá? Exatamente. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, né? Eu acho que o podcast é legal por causa disso, né? Eu posso abrir esse parênteses rapidinho aqui para contar essa história do volume de treino. Você fala assim, pô, será que o pessoal está convencido? Né? Porra, eu já tive uma situação assim bem inusitada, né? Um amigo meu me convidou para ser orientador de pesquisa científica de uns alunos de graduação, né? E aí tinha um aluno que ele estava fazendo justamente uma pesquisa para saber se o volume de... Ele, teoricamente, para saber a relação entre volume de treino e hipertrofia muscular. Só que aí ele utiliza como referência durante e eu li a pesquisa do cara, né? Eu li todo aquele TCC dele. E ele utilizava só uma referência, que era um livro de um professor, talvez duvidoso aqui na nossa área. Ou talvez ou não, tá com certeza duvidoso aqui na nossa área, né? Utilizar um livro já não seria, com certeza, a melhor opção, né? Exatamente, Abre né? parênteses, fecha parênteses. Aí, tipo assim, aí eu comecei a perceber que, tipo assim, toda vez que porque ele queria, basicamente assim, ele já tinha o conceito na cabeça dele de que, assim, menos volume de treino vai ser melhor para hipertrofia, e volume de mais vai ser pior. Ele já tinha essa ideia na cabeça dele. E aí ele estava tentando comprovar de tudo quanto é jeito. E aí, na hora que ele tinha que utilizar umas frases, assim, falando assim, pô, que o volume de treino maior vai gerar mais lesão, ou que o volume de treino maior vai ser pior para hipertrofia, ele sempre citava um livro e que, tipo assim, inclusive eu já tenho acesso a esse livro aí e lá não tem referência nenhuma sobre isso, né? Então, basicamente, assim, ele estava pegando um conceito da cabeça dele e ele falou assim, é isso e é isso que eu vou colocar, sabe? E assim, totalmente errado você pensar dessa forma, né? É totalmente um equívoco você achar que, ah, não, então já que o volume ele tem que fazer menos, é melhor. Esse é um conceito que foi muito passado por aí, e eu acho que ainda vai ser passado por aí por muitos profissionais, que falam assim, não tem como você fazer um treino intenso e de alto esforço se você fizer um volume alto. Cara, mas é óbvio que tem, é só você pensar logicamente, mas não quero atropelar nossa pauta, que a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre proporcionalidade entre volume e intensidade já, tá? Mas, basicamente, fiquem atentos, porque vai ter muita gente querendo dizer que o volume de treino não é a variável-chave da hipertrofia, mas, cientificamente falando, e dificilmente alguém vai conseguir comprovar o contrário disso, tá? Boa. Agora pensando em outros objetivos aí, né? Pensando em força, por exemplo, que é algo que a galera até pergunta bastante pra gente. Vitor, para ganhar o máximo de força aí, quero ser powerlifter, né? É importante aí eu trazer um volume de treino alto? E aí os estudos já mostram o seguinte, tá? Basicamente, que volumes médios
altos aí é melhor do que baixo, mas comparando o volume médio ali, moderado a alto, também não tem tanta diferença, tá? Então, pensando aí em força, a gente não tem uma dose dependência igual a gente vê para hipertrofia, tá? Volumes médios aí já são volumes moderados ali, eu tô falando aqui de 10 a 20 séries ali, depois a gente pode até avançar mais nesse assunto, já são suficientes aí para a gente ter bons resultados de força. E aí é onde a parte da intensidade começa a prevalecer muito mais, né? Você trabalhar com cargas mais altas vai ser muito mais importante para desenvolvimento de força do que se você trabalhar com cargas mais baixas, né? Então, isso aí já é um conceito interessante, né? Porque a gente não adianta falar que o volume é o mais importante para todo mundo. Não, peraí, vai depender do objetivo também, né? Porque aí o que acontece? No quesito força, tudo que você quer é performance máxima naquela série, ou seja, o máximo de carga que eu consigo colocar, porém, né, eu não quero fadigar demais a ponto de eu não conseguir adaptações positivas. Porque se você acaba fazendo muito volume de treino num treino de força, você consegue, você pode ficar 2 horas lá na academia, descansa 5, 6 minutos entre as séries e faz lá diversas séries de força muscular com alta carga. Só que o problema disso é que isso vai gerar, né, um prazo de recuperação muito mais alto, você vai demorar muito até fazer um novo estímulo, e aí já fica contraprodutivo para o desenvolvimento de força, né? Acumular essa fadiga. Tanto que tem até alguns casos que a melhor forma de você melhorar a sua força muscular agudamente, né? Ou seja, eu preciso performar num campeonato de força muscular. Vai ter campeonatinho de supino lá na academia. Às vezes é você ficar ali 4, 5 dias sem treinar, porque aí você já deixou o seu corpo se recuperar completamente e já está pronto para gerar mais força, porque às vezes aquele volume acumulado das sessões anteriores, né, não estão te deixando performar no máximo, tá? Então, no trabalho de força já é bem minucioso. E aí entra muita coisa bem específica até assim, do ponto de vista do treinamento, porque é força para que você quer? Você quer uma força para a tua funcionalidade geral ou você quer força porque você quer competir numa competição de agachamento? Né? Porque aí vai ter os exercícios específicos que você vai gerar força, mas enfim, que fique claro que o volume já não é a variável principal quando o assunto é força. Boa. E a gente tem o objetivo também de emagrecimento, tá? Que a gente pode discutir aqui rapidamente sobre o volume de treino para isso. Eu diria até, antes de eu cravar meu ponto aqui, que eu acho que não tem nenhum estudo mostrando, analisando exatamente esse objetivo, né, Renato? Você lembra de algum aí? Dentro de musculação? Em termos de perda de gordura, eu acredito que até tem, né, assim, como você chegar a algumas conclusões, mas vai não... ser bem parecido, né, com o que a gente está querendo dizer aqui, que é você reter mais massa muscular, você acaba acelerando mais o processo de emagrecimento, acelera o metabolismo, e isso é positivo para o emagrecimento, né? Então, essa que é a grande questão, né? Então, só para a galera entender, né? A gente tem um conceito aqui de emagrecimento que eu acho que é fundamental da galera entender, que o exercício físico, qual que é o papel dele dentro do emagrecimento? É de manutenção da massa magra, de otimização da queima de gordura e sustentabilidade. Pensando nesses 3 fatores aqui, manutenção da massa magra não precisa discutir, maior volume vai ser mais interessante. Otimização da queima de gordura, igual a gente estava falando aqui, a gente tem alguns estudos ali que a gente pode inferir essa ideia, mas a gente não tem nenhum estudo ainda batendo martelo ali qual que é a melhor opção. Mas a gente gosta também, pensando em otimização da queima de gordura, trabalhar com volumes mais altos, tá? E pensando em sustentabilidade, eu vejo que volumes mais altos também tendem a garantir uma aderência maior aí, tá? Então eu gosto de trabalhar também com volumes mais altos aí em todos esses fatores pensando em emagrecimento. Tá? A grande diferença aqui, pensando no aluno meu que é hipertrofia para o aluno que é emagrecimento, que na grande das vezes, quando ele quer emagrecimento, eu vou adicionar também aí um estímulo aeróbico, tá? Então, comparando com o aluno que é hipertrofia, se ele não tem tanto tempo disponível assim para treinar, eu vou acabar dividindo esse tempo que eu tenho com ele, tempo disponível ali para trabalhar também uma parte aeróbica, e com isso ele vai acabar fazendo um menor volume de treino. Mas não por isso eu vou focar em volumes mais baixos, tá? Porque a gente vê também ali uma dose de dependência dentro desses objetivos que eu estou falando com vocês. Beleza, beleza. E assim, uma questão importante do emagrecimento é que uma pessoa que entra num processo de emagrecimento, que entra às vezes numa restrição calórica na sua alimentação, ele começa a ter uma certa tendência de perda de massa muscular, tá? E se você não fizer o volume de treino adequado, você vai acabar perdendo essa massa muscular. Então você vai querer fazer mesmo o objetivo de hipertrofia que a gente acabou de falar, mesmo para o emagrecimento, tá? Então isso que tem que ficar claro aqui para vocês também. Perfeito. Vamos falar agora dos principais erros do treinamento de emagrecimento agora, né?
De emagrecimento? De volume de treinamento, né? Boa, né? Quando a gente fala em volume de treino, existem algumas questões aí que a galera acaba errando, né? Que a galera acaba replicando aí, às vezes ouve alguma outra pessoa falando e acaba falando algumas besteiras. O primeiro deles aí, que eu acho que é um dos mais comuns, é que o volume é inversamente proporcional à intensidade, né? Esse é um dos princípios aí do treinamento e que a partir do momento que a gente entende o que é volume e o que é intensidade dentro da musculação, isso com certeza não se aplica, tá? Que aí aqui cai uma das grandes questões, que muita das pessoas confundem a intensidade com o esforço dentro da musculação. Quando você vai analisar ali literatura científica, intensidade é basicamente a carga que você está utilizando, é o percentual ali de um RM, tá? De uma repetição máxima que você vai utilizar naquele exercício. Pensando nisso, esse percentual de um RM, essa carga, está dentro do cálculo de musculação, tá? Então ele não é inversamente proporcional, tá? A gente quer a todo momento trabalhar com volume alto e também intensidade alta, tá? E não necessariamente aumentando um vai acabar diminuindo o outro. A grande chave do volume de treino da musculação em relação à intensidade é que nós temos uma variável ali no meio, né, que muda completamente essa questão do cálculo, porque que é a variável do tempo de recuperação entre as séries. Por ter tempo de recuperação entre as séries, você acaba tendo a variável que vai te liberar fazer altos volumes de treino ao mesmo tempo que você está trabalhando em altas intensidades, né? Porque se fosse assim, se você não tivesse tempo de recuperação entre as séries, vamos colocar assim algo bem hipotético, aí sim o volume seria proporcional à intensidade, né? Porque se para você fazer um volume grande, você ia ter que acabar treinando com uma carga mais baixa. Para você fazer uma carga mais alta, o seu volume de treino seria menor, tá? Mas como nós temos o tempo de recuperação entre as séries, né, isso fica sem sentido algum, tá? Porque você pode, por exemplo, eu não posso trabalhar em alta intensidade, não faz sentido nenhum o que o Renato e o Vitor acabou de falar. Então, vamos supor, você é um cara que treina em alta intensidade, está colocando ali umas cargas de 80%, 90% de um RM, né? O que te impede de fazer mais 3 ou 4, 5 séries no seu treinamento? Né? Não, eu não aguento mais. Eu tenho certeza que se eu colocar um revólver na tua cabeça e falar assim, você vai fazer mais uma série, você vai fazer, você tem condição de fazer. Talvez não seja nem efetivo fazer, eu só estou querendo dizer que você consegue fazer mais volume, né? Você está incentivando o uso do revólver aí pelo personal trainer, é isso? Não nesse caso. Mas, basicamente, assim, você consegue fazer mais séries se você quiser. Por mais que essas séries não sejam idênticas, por mais que essas séries não sejam com a mesma exata carga que você utilizou, você consegue fazer com uma carga alta ainda, né? E eu acho que, assim, esse conhecimento do volume inversamente proporcional à intensidade veio muito antes lá de técnicas de periodização em blocos que tinham no treinamento esportivo, né? E você vai dizer, vou fazer uma época de treinamento em alto volume, depois uma época de treinamento com mais intensidade e menos volume, e aí acabou que esse conceito foi passado de formas assim, copia e cola para todas as modalidades, como por exemplo a musculação, sendo que não faz sentido nenhum, né? Você trabalho em alto volume, então tem que reduzir a minha intensidade agora, né? Sei que já estudou mais essa área de periodização de treinamento, principalmente no treinamento cardiovascular, treinamento esportivo, já pode até explicar um pouco disso também, né, Vitor? Dessa relação volume-intensidade nessa área, né? Eu vejo até assim, a ideia é muito pensando em uma sessão específica, né? Até pensando de forma simples aqui, né? Se o Usain Bolt ele fosse tentar fazer, ao invés de 100 metros, fazer 1 quilômetro, ele ia trabalhar numa intensidade menor. Tá? Então, basicamente, é muito pensando nisso essa ideia aí. Tá? Mas até mesmo dentro da ideia do aeróbio, aí, de uma periodização aeróbica, você tende a trabalhar o máximo possível aí com intensidades mais altas e com volumes mais altos também. Tá? Mas existem aí periodizações que focam mais em intensidade, periodizações que focam mais em volume. E já até abri um parênteses aqui, tá? O volume também ganha nesses casos. Tá? Pensando em performance de treinamento aeróbico, o volume também é mais importante. Mas aí vem essa regra e a gente tenta trazer isso para a musculação e simplesmente não funciona, tá? Eu acho que se a gente não fizesse a musculação em séries, aí poderia até funcionar, né? Então, o Renato ali, ao invés de pegar lá o 40 quilos do supino de cada lado que ele falou ali, eu falo, Renato, volume é melhor. Tu tem que fazer 200 repetições. Ele não vai conseguir pegar os 40 quilos de cada lado que ele deu o exemplo lá. Ele ia ter que pegar ali 10 quilos e olhe lá, né? E aí seria inversamente proporcional. Mas como a gente tem ali o intervalo entre as séries, a gente consegue pegar esses mesmos 40 quilos, ao invés de fazer uma série, eu vou fazer 5, 6, 7 séries, vamos supor, desse mesmo exercício a gente consegue fazer aí, entre aspas, tranquilamente, né? Dependendo do intervalo de descanso que você vai utilizar.
Perfeito, perfeito. Isso leva a gente a falar sobre o segundo erro, né, sobre o volume de treino, que eu acho que é o erro que o cara que desligou o podcast aqui agora, né, parou de assistir, ele provavelmente vai acabar cometendo, porque ele não vai ficar, não vai prevenir isso, que é o quê? Achar que quanto mais volume de treino, sempre vai ser melhor, né? Que é assim, o Renato e o Vitor falaram, mostraram as evidências lá de que realmente o volume de treino ele vai aumentar o resultado de hipertrofia. Então eu vou fazer 40 séries, né? Vou fazer ali 50 séries para cada agrupamento muscular. Só que aí entra na questão que, não é bem assim. E como eu falei inicialmente, vocês têm um certo platô de treinamento, você não adianta mais colocar mais séries ali no seu treinamento, você não vai conseguir fazer um volume mais otimizado para hipertrofia, e você começa a aumentar muito o seu risco de lesão, começa a afetar demais a sua recuperação, e isso pode ser até prejudicial. Então, sim, existe o ponto de volume onde você começa a ter queda de performance, né? Existe o ponto de volume onde você começa a ter, né, dores musculares acima do que deveria, ou então até mesmo dores articulares, e aí começa a ser o grande problema, né, que você já deveria ter parado antes, né, no sentido do volume. Então, por isso que a periodização de volume é tão importante, né? É você fazer períodos de volumes mais altos, saber o seu limite, depois voltar com esse volume para períodos mais baixos de volume para você, né, ter mais segurança de trabalho e você fazer essa periodização estratégica, né? Aí, só para considerar, para também não deixar, porque é muito fácil aqui para o personal ou para a gente que é professor aqui e ensina vocês, não, com volume de treino não é sempre quanto mais melhor, né? Tem sempre um limite. E aí deixa o cara no escuro, não explica qual que é o limite, como que se chega nesse limite. Então, só para identificar bem esse limite, né, você tem que ficar atento a sinais, porque não existe resposta exata, tá? Porque, por exemplo, se você pegar um fisiculturista, o limite de volume que ele é capaz de suportar é muito maior do que o aluno sedentário que chegou hoje na academia, né? E o aluno intermediário, às vezes aquele aluno que você vai atender 2, 3 vezes na semana, que está treinando já há bastante tempo, que já tem uns certos resultados e quer otimizar, ele também vai ter um volume diferente desses outros dois grupos. Então, como que você identifica o volume de treino? Quer você treinar num sedentário, ou você está treinando um fisiculturista ou um aluno intermediário? Você tem que ficar atento a alguns sinais, né? Os principais sinais estão relacionados à fadiga e performance. É o seguinte, o seu aluno está chegando lá na academia e ele não consegue mais progredir cargas, ele está estagnado nas cargas. Você garante que ele está treinando num esforço adequado, ou seja, ele está atingindo falha ou chegando próximo da falha, mas ele não consegue, no treino seguinte, ele está, às vezes, até perdendo a carga que ele utiliza. Isso significa que o volume de treino já está bem alto para esse indivíduo, né? O segundo fator, né, é a fadiga crônica. O aluno está desanimado, ele não quer mais treinar, ele não tem vontade de treinar, ele sente que, cara, para mim já foi, já deu aqui para mim o máximo de volume que eu sou capaz de fazer, né? Eu já não tenho mais energia para treinar, eu chego já desanimado na academia. São alguns fatores até psicológicos que influenciam e que já demonstram assim, esse cara já está saturado, né? E assim, quem treina a sério, né, é muito visível esse padrão. Você vai aumentando, aí você chega uma hora, né? Eu já cansei de receber alguns áudios de aluno mais avançado meu falando assim, cara, eu não estou aguentando mais. Não é nem porque ele não tem tempo para treinar, são caras que às vezes não ligariam de ficar 2 horas na academia se fosse o caso, né? Mas esses caras chegam uma hora que você, cara, eu não estou aguentando, meu corpo não está aguentando mais. E fora que o teu corpo começa a dar sinais, né, de overtraining ou overreaching, pelo menos, que é, por exemplo, aquelas dorzinhas articulares que ela não é nem tão grave ainda, mas já está sentindo aquele desconforto. Vai fazer um supino, está sentindo uma dorzinha no ombro. Vai fazer uma elevação lateral, sente o ombro também, né? Vai fazer um agachamento, está sentindo um pouco o quadril, o joelho. Enfim, essas dores que você está sentindo, né, que o aluno sente, já são sinais assim, opa, peraí, tá na hora de eu segurar um pouco o volume de treino desse aluno, né? E aí você sabe que você atingiu o limite. Boa. Acho que o Renato já elucidou bem aí, tá? Só para complementar uma questão importante, né? Que aí eu vejo que aí a galera sempre faz aquelas confusão maluca, né? Então vamos supor que o Renato ali tá fazendo 30 séries por semana, aquilo dali, tá excelente para ele, tá aquele volume ideal. E aí ele resolveu aumentar para 40 séries, tá? Só que essas 40 séries ele passou todos esses fatores ali que o Renato acabou de contar pra gente, tá? E aí a confusão que a galera faz, nossa, se eu passar então do meu volume, eu vou perder, vou entrar em catabolismo, vou perder massa muscular. Não é bem assim, tá? O problema de você passar desse volume de treino ser exacerbado é exatamente você não conseguir se recuperar bem, você aumentar o seu risco de lesão. Essa que é a grande questão, tá? Você não chegar bem pro próximo treino, você começar a trabalhar num treino de baixa qualidade, mas isso não quer dizer que você vai perder massa muscular, tá? Eu acho que a grande maioria das vezes, ou você vai deixar de ganhar ali a quantidade máxima, vamos supor, tá? Você pode até conseguir continuar ganhando, mas pouco, menos do que você conseguiria, ou até mesmo estagnar, tá? Manter a sua massa muscular. Perder massa muscular por fazer muito volume de treino, acho
que é quase inconcebível de acontecer, tá? Então, assim, também não foge dessas ideias tortas aí não, que a galera gosta às vezes de acabar se confundindo, né? Muito bem frisado isso, Vitor, porque até tem duas questões que envolvem esse assunto que você acabou de falar. Primeiro, são os famosos ectomorfos, né? Que aí são aquelas pessoas que têm dificuldade de ganhar massa muscular. E essas pessoas foram levadas a crer que elas têm que temer o catabolismo muscular, que se elas respirarem um pouquinho mais forte, elas já vão perder massa muscular e tudo mais, né? Então, assim, só que a gente aqui, inclusive, vai sair um podcast em algum dia, a gente vai falar sobre isso, a gente já decidiu aqui. A gente vai falar só sobre catabolismo muscular, né? E como que você lida com isso. Porque a verdade é que o catabolismo muscular ele é muito superestimado, ou seja, as pessoas acham que sofrem muito mais de catabolismo do que realmente sofrem. Né? Perder a massa muscular não é tão fácil quanto as pessoas acham. Né? Então, o ectomorfo, às vezes, é o cara que mais precisa trabalhar com mais volume de treino, né? Porque tem dificuldade de ganhar massa muscular. Ele acha que ele tem que fazer treino curto, porque se ele ficar muito tempo na academia, ele vai perder massa muscular. Tem gente que fala assim, se você fizer um treino aeróbio depois do treino de musculação, você vai perder toda a massa muscular que você ganhou. Coisa que não faz sentido nenhum, tá? Quem está controlando bem ali a qualidade do treino de musculação, a quantidade de nutrientes, de proteínas que está entrando na sua alimentação, com certeza não vai sofrer com esse catabolismo muscular. Então, essa é a primeira situação, né? A segunda situação dessa questão que o pessoal tem medo, né, de alto volume, sempre que eu falo assim, a gente já teve até um caso de um cara que era ciclista, que a gente trabalhou num grupo de pesquisa de ciclismo, né? Ele queria reduzir massa muscular. E como que ele fazia para reduzir? Tem até aquela menina que estudou na faculdade também que tinha que reduzir a massa muscular da dorsal. Aí você para pensar, você como treinador, se alguém precisa reduzir massa muscular, então usando essa lógica do catabolismo, é muito fácil, né? Vamos fazer 1000 séries para dorsal até a dorsal daquela menina reduzir para ela poder competir numa outra categoria de fisiculturismo. Esmilingüir totalmente. Pois é, né? Aí o indivíduo que a gente estava falando lá do grupo de ciclismo, ele era um cara que tinha muita massa muscular nos membros superiores, e isso atrapalhava a performance dele no ciclismo, porque ele acabava ficando muito pesado, né? E o peso dos membros superiores não auxiliavam ele na pedalada. Então a gente falou assim, qual que é a estratégia para ele perder essa massa muscular? É parar de malhar, né? Porque se você falar assim, não, então vamos colocar ali 50 séries de musculação para esse cara para ver se ele cataboliza todo esse músculo. Cara, o grande risco é ele até aumentar, né, a massa muscular dele. Então, e até contra-intuitivo, né? Se eu falasse assim para você, cara, eu quero propor um desafio aqui para você, eu vou te dar R$1 milhão para não apontar o revólver de novo na cabeça do indivíduo, né? Vamos dar um benefício então pro cara, né? Esse 1 milhão é melhor, achei mais interessante. Aí, vou te dar R$1 milhão se você conseguir, né, aumentar 4 centímetros no seu braço. Aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar o seu braço o máximo possível, você vai fazer um treininho leve ali para braço, vai fazer 4 sériezinhas de braço para você não catabolizar muito, entendeu? Eu vou pegar uma Netflix aqui e ficar no sofazinho deitadinho. Não, exatamente. Então, assim, tudo isso você pensando até de forma lógica, que é óbvio, né? A gente tem muita ciência já por trás, a gente está estimulando o raciocínio lógico, porque às vezes você não precisa ir muito longe para entender o conceito, né? Você não precisa de nada muito rebuscado, né? Que fique claro. Boa. Beleza. Um outro aqui que eu acho que esse daqui a gente já bateu bastante, né? Quanto menos volume, melhor sempre, né? Acho que com certeza essa aí é uma falácia. Alguns professores aí acabam entrando nessa falácia muito naquela questão de ego que eu já discuti. Eu acho que não tem muito nem o que discutir aqui, né, Renato? Pois é, que entra tudo que a gente já falou, né? Que, não, volume, para treinar alto volume tem que baixar a intensidade, você já sabe que não tem nada a ver, e que o importante é você fazer alto volume mantendo a alta intensidade. Então, assim, o volume mais baixo não vai te beneficiar para hipertrofia, principalmente. A não ser igual a gente falou, tá querendo treinar força, aí já é outra história. Boa. E uma outra falácia aqui que acho que também já bateu bastante nela, né? Que a intensidade é mais importante que o volume. Acho que já ficou mais do que claro que o volume é mais importante do que a intensidade, né? Para hipertrofia, né? A única exceção disso aí seria se você única e exclusivamente quer desenvolver força, né? Para isso a intensidade certamente vai ser mais importante, mas se você quer desenvolver hipertrofia, e assim vai ser 90% dos teus alunos de musculação, para não dizer 95%, tá? Eu acho que vai querer desenvolver hipertrofia ao invés de desenvolver só força muscular, né? A não ser que você treine um atleta específico para aquela modalidade, e mesmo esse atleta às vezes vai se beneficiar de hipertrofiar, né? Você vai acabar focando mais em volume do que em intensidade de treinamento.
E é importante observar que quando a gente fala que é mais importante, não quer dizer que você vai deixar de lado, tá? Então, um cara que está treinando força ali, a gente já deixou claro que um volume moderado vai ser interessante para ele, então ele não vai deixar de lado aí o volume de treinamento. É assim mesmo como um cara que está treinando hipertrofia, ele não vai deixar do lado de intensidade, até mesmo a partir do momento que eles não são aí inversamente proporcionais, a gente vai trabalhar tanto com intensidade alta quanto com volume alto para trazer os melhores benefícios possíveis. Perfeito, Vitor. E assim, como a gente gosta muito de entregar tudo bem mastigado para vocês aqui, né, e o mais técnico possível para essa fácil implementação para vocês, esse podcast não só mais inteligente, mas também com habilidades para você aplicar como personal. Aí, o que a gente resolveu separar aqui agora nessa parte? Né, recomendações de volume de treinamento para vocês. Então, a gente vai fazer aqui uma série de recomendações mínima e máxima de volume de treinamento que a gente considera ideal. Né? Então, vamos começar com volume mínimo, né, Vitor? Boa, eu quero até fazer essa daí que eu fiz um infográfico sobre o assunto tem pouco tempo, tá? Perfeito. Então, pensando em manutenção de massa muscular, acho que até uma dúvida bem grande aí da galera, e até mesmo manutenção de força também, 1 a 3 séries por semana por grupamento já é suficiente para a gente ter uma manutenção tanto de massa muscular quanto de força, tá? Então, às vezes, aquela galera que é muito bitolada, muito noiada, aí às vezes você vai fazer um deload para ela, ou até mesmo ela tá num momento da vida dela ali que ela não tem muito tempo para treinar, cara, 1 a 3 séries ali por semana, numa intensidade adequada, tá? Próximo à falha muscular ali, já é necessário para a gente ter essa manutenção da massa muscular, beleza? Então, a gente não precisa de um volume muito grande para a gente ter manutenção da massa muscular. Vai falar Isso alguma é coisa? louco, né? Não, isso é louco porque tem gente que acha que vai ficar uma semana sem treinar, né? E já vai perder toda a massa muscular que adquiriu ao longo do ano, né? Só que, Exato. pô, não é bem assim, não é tão fácil, igual a gente falou, não é tão fácil perder massa muscular. Com leves estímulos, né? Às vezes, por exemplo, você vai viajar, cara, pô, faz pelo menos uma flexão de braço, né? Faz algum exercício com o peso do corpo, né? Não vai ser perfeito? Não, mas, pô, pelo menos você já tá fazendo um trabalho de manutenção num período que você perderia, né? Boa. E pensando em hipertrofia também, tem estudos mostrando ali que com 3 a 4 séries já é possível hipertrofiar, tá? Então, como a gente falou, é dose dependente, ou seja, você vai hipertrofiar, mas vai hipertrofiar pouco, tá? Porque você está fazendo um volume muito baixo, mas já é possível hipertrofiar. Isso é importante deixar claro também. Mas pensando aqui em otimizar ao máximo, a gente recomenda que pelo menos 10 séries por semana por grupamento muscular aí para a gente ter um volume ali mínimo necessário para a gente conseguir trazer bons resultados de hipertrofia, tá? Então, para o seu aluno aí que está começando a fazer os treinos de hipertrofia, ou ele que está com pouquíssimo tempo para treinar ali, você quer fazer o mínimo possível, a gente recomenda aqui pelo menos fazer 10 séries por semana por grupamento muscular. Perfeitamente. E assim, tudo quando a gente fala de volume deve ser personalizado, né? Porque, e assim, não é papinho de personal que não sabe o que está falando, né? Porque eu acho que tem muito profissional que tá por aí que tá falando assim, ah, não, é tudo individualizado, é tudo depende, né? Depende da individualidade biológica do indivíduo. E isso, para mim, já é um pressuposto básico, né? Se você está aqui, você já sabe que existe individualidade biológica, a gente não precisa nem ficar falando isso toda hora, né? Mas o que a gente está querendo dizer aqui do volume de treino, que eu acho que é importante frisar, é que ele é muito dependente de alguns fatores que esse aluno pode ter e que podem influenciar diretamente. Então, o aluno que não está dormindo bem, que não está se alimentando corretamente, tudo isso vai reduzir muito a capacidade, né, de volume de treino dele. Né? Mesmo ele sendo sedentário, intermediário ou avançado. Né? Até o próprio fisiculturista, igual a gente falou, por que ele tem uma capacidade tão superior? Muitas vezes é por causa dos produtos que ele utiliza, né? Muitos desses produtos aí, né, são hormônios que podem facilitar o ganho de massa muscular justamente do acúmulo de mais volume de treino. Então, basicamente aqui você tem que individualizar bem esse volume por causa disso, tá? E essas recomendações acho que já são uma boa diretriz aí para vocês como ponto de partida, né? Eu acho que assim, a partir dali você já começa a calcular, né, mais individualizado, mas isso aqui já é uma facilidade que você tem de começar. Bom, e qual é o volume máximo? Acho que o Renato já até falou bem sobre o assunto aí. Se o Renato quiser dar uma revisada para a gente aí, acho que ficaria legal. Basicamente, quando a gente fala de volume máximo, a gente entra no conceito de periodização do volume, que assim, você não vai chegar hoje, vai acumular um monte de volume e simplesmente vai ver se vai dar certo ou errado, né? Você vai acumulando volume aos poucos. Então, se, por exemplo, o aluno está fazendo 12 séries semanais, você na semana seguinte faz 14 séries semanais, né? Coloca uma série a mais de um exercício, né? E tudo isso que a gente está falando, geralmente são séries semanais por grupamento muscular, tá bom? Isso que tem que ficar claro. E aí você acumula uma série a mais no exercício, que você faz 2 vezes a semana, depois acumula mais uma, e você vai fazendo esse aumento gradativo até que chega um ponto que
ou está insustentável por causa de tempo na academia, o seu aluno já não tem nem mais tempo para fazer. Muita gente, o volume máximo que ele é capaz de fazer é por questão até de tempo que ele está disposto a ficar na academia, e não só por conta de capacidade recuperativa. Eu até falo, alunos que treinam 2 vezes por semana e já estão muito tempo treinando, esses alunos dificilmente vão atingir o máximo volume deles recuperável, porque se você distribuir esse volume de treino em 2 sessões semanais, cara, você tem muito volume de treino ali, né, para poucos dias, então você acaba nem atingindo o próximo do máximo. Mas você fazendo ali, né, essa distribuição, tudo certinho e acumulando, chega uma hora que o seu aluno não se recupera bem, chega uma hora que ele começa a sentir dores articulares, chega uma hora que a performance dele começa a cair. Então, pô, ele pegou 35 de cada lado no supino semana passada, hoje ele aguentou só 30, né? Isso é uma queda de performance, já significa que a recuperação dele não está adequada, ou seja, o volume tem que ser reduzido porque você precisa da recuperação perfeita ali para que você continue progredindo as cargas, tá? Então, isso que é o conceito de volume máximo, tá? E esse volume máximo ele pode variar muito também, né? Você pode ter volume máximo de 10 séries para iniciantes, você pode ter volume máximo ali para 20 séries para intermediários, até 30 séries. Tem estudos já com 45 séries, tá? E isso aí, né, foi um estudo que foi feito, não chegou nem perto de overtraining, mas eram indivíduos mais avançados no treinamento. Enfim, você vai ter uma grande amplitude de trabalho de número de séries com um grande número de indivíduos, tá? Mas vai gerar em torno disso, né? Mas uma coisa que eu já deixo assim bem direta para vocês, pelo menos assim, os sedentários iniciantes, esses daí não precisam de muito volume, 10, 12 séries ali vai ser mais que o suficiente para a maioria deles, né? Você não vai precisar muito mais do que isso. E intermediários ali, que são aqueles alunos comuns que nós vamos ter na academia, vai variar em torno de 10 a 20 séries. Né? Mais de 20 séries só para quem é muito avançado, só para quem já está, né, com uma boa capacidade recuperativa, segue uma dieta muito regrada e também às vezes está usando outros recursos, aí consegue acumular mais volume de treino. Boa. E sempre que a gente fala sobre volume de treino, 2 perguntas aí sempre chegam para gente, tá? Eu vou trazer a primeira aqui e responder e vou deixar a segunda para o Renatão aí, que ele sabe tudo sobre o assunto. Então, a primeira pergunta que sempre chega, né? Como que eu calculo aí as séries, né? O volume aí, quando o assunto é método de treino, tá? Então, poxa, eu vou lá, faço um drop set, tá? Que é o quê? Eu faço, por exemplo, um exercício ali, eu coloco 10 séries, 10 repetições para fazer de um exercício, faço até a falha muscular, diminuo ali em 20% da carga mais ou menos, faço mais uma série, diminuo 20%, faço mais uma série, diminuo 20%, faço mais uma série, tá? Então vamos supor aí que essa pessoa fez 3 drops ali. Como que eu calculo? Isso é uma série ou são 4 séries? Tá? Essa é uma dúvida muito comum. E isso também acontece para outros tipos de métodos, tá? Quando você vai utilizar um agonista-antagonista, quando você vai utilizar ali um hash pause, quando você vai utilizar ali uma super série, quando você vai utilizar um strip set, enfim, tá? Existem diferentes tipos de métodos ali que vão trabalhar com esse número de séries, tá? E basicamente um formato que eu gosto de utilizar é contar sempre todas, tá? Contar sempre todas as séries aqui. Ou seja, dentro desse exemplo que eu dei aqui, você contaria 4 séries, tá? Então, em vez de fazer uma série, você estaria fazendo 4 séries. Qual que é o grande porém aqui, tá? Você vai sempre pensar, né, num pequeniníssimo detalhe, tá? Que quando você está aumentando aqui séries, né, e perdendo ali em qualidade, vamos dizer assim, desse treinamento, tá? Então, poxa, ao invés de fazer uma série tradicional ali com a mesma carguinha, o mesmo número de repetições, você está diminuindo o número de repetições, né? Normalmente você acaba diminuindo o número de repetições e também de carga ao fazer um drop set, tá? No rest pause, você mantém a carga, mas vai diminuindo o número de repetições, tá? Strip set, você perde muita carga ali, você faz muitas séries e também normalmente tem diminuindo as repetições ali em cada série, tá? Nisso, você está fazendo ali um volume lixo, vamos dizer assim, comparado a um outro treino ali de séries tradicionais, tá? Então, pense sempre nisso na hora que você for montar um treino, tá? Então, poxa, Vitor, estou fazendo aqui 60 séries com meu aluno por semana. Você fala, caramba, é mesmo? Mas todas elas são de strip set. Não, então não. Então, poxa, você está fazendo um volume ali, já que a gente chama de lixo, tá? Que é um volume que você tem. O volume tá ok, mas você está perdendo muita intensidade de treino, está perdendo muito em qualidade do treinamento, tá? Então, tente sempre utilizar essas variações de treino, esses métodos de treino ali, de forma ali muito, algumas vezes ali você vai colocar, vai encaixar muito bem ali no seu treino, não tem necessidade de utilizar ele sempre ali pensando em aumentar descaradamente aí o volume de treino, tá? Que aí não vai ser a melhor opção, tá? Então, eu calculo sempre todas as séries, mas sempre com esse porém ali. Eu sei que, por exemplo, 40 séries utilizando muitos métodos não é a mesma coisa que fazer 40 séries tradicionais de treino, tá?
Porque senão também seria muito fácil, né? Vou fazer todas as séries do Drop Set, então, né? Porque aí eu vou acumular um volume Exato. absurdo de treino, sendo que, pô, não faz nem sentido. Por isso que, assim, o método de Drop Set, Hash Pause são métodos excelentes para acumular volume, só que são métodos eficientes, né? Que você acumula mais volume em menos tempo, só que ao mesmo tempo você tem que ter estratégia na hora de utilizar para você não fazer só um volume desse tipo, né? Que vai ser bem menos efetivo, né? Vai Perfeito. exigir bem menos tensão mecânica no músculo. E a dúvida que segue isso aí, né, é justamente assim, beleza, Renato, vou fazer 20 séries para peitoral, 20 séries para tríceps, bíceps e deltoide, mas por semana, né? Mas como é que eu calculo isso? Por exemplo, peitoral conta tríceps e deltoide também, né? Se eu for fazer, por exemplo, uma flexão de braço, eu tenho que contar tríceps, deltoide e peitoral. Então é o seguinte, galera, a gente faz aqui alguns cálculos sobre isso. Obviamente são cálculos teóricos, igual a gente falou, não é uma ciência exata, mas é para ser considerado sim, tá? Se você está fazendo multiarticulares que envolvem, né, musculaturas sinergistas, mas que atuam bem naquele movimento, você pode considerar, pode utilizar eles sim no seu cálculo. Então vamos supor, está fazendo um supino reto, você vai poder calcular para tríceps e deltoide anterior. Mas é sempre relevante você ponderar essa situação de acordo com a biomecânica. Porque, por exemplo, eu vou dar até um exemplo recente aí que a gente tem falado, né? Que é, por exemplo, o tríceps. Né? A cabeça longa do tríceps, ela realiza extensão de ombro, tá? Para quem não sabe, extensão de ombro é um movimento que você faz, por exemplo, numa remada. Tá? Então, você, ao fazer uma remada, você tem uma ativação da cabeça longa do tríceps. Por mais contraintuitivo que pareça, né? Porque muita gente fala, que isso, Renato, você é maluco? Pô, remada vai fazer, né, só dorsais e romboides e bíceps. Só que pensa o seguinte, tá? A cabeça longa do tríceps, ela tem origem lá no ombro, né? Lá na escápula, para ser mais preciso. Ou seja, ela cruza a articulação do ombro. Então, o movimento do ombro vai fazer a atuação dessa musculatura. Mas, de longe, não é nem um pouco efetivo o volume de treino que você está fazendo para tríceps nesse movimento. Primeiro, porque está atuando só na cabeça longa do tríceps. E segundo, porque toda a sobrecarga muscular está sendo jogada para dorsais, né, e para o bíceps. Então, você tem que saber ponderar muito bem. Então, num caso como esse, você não precisa calcular que o seu tríceps está sendo trabalhado, né? Então, existem várias outras formas. Por exemplo, o agachamento ele vai fazer uma ativação bem grande da parede abdominal. Só que você não vai contar isso como um exercício abdominal, tá? Você pode até considerar assim, já que eu estou fazendo o agachamento hoje, vou deixar para fazer o abdominal numa outra sessão. Você pode usar isso estrategicamente. Mas na hora de calcular o volume de treino, você vai calcular aquele volume efetivo para aquela musculatura. E aí você pode até ponderar individualmente. Vou dar um exemplo legal aqui no próprio supino reto. Tem gente, né, já peguei alunos que faziam supino reto e sentiam mais tríceps do que peitoral. Nesse aluno aí, você pode considerar que o tríceps ali, ele atuou uma série inteira no exercício de supino. Agora, tem alunos que fazem o trabalho de peitoral completo ali e o tríceps não é tão trabalhado assim, ele nem sente uma fadiga no tríceps na hora de fazer o supino reto, né? E isso acaba sendo muito individual, de acordo com o tamanho da alavanca do ombro desse aluno, de acordo com a biomecânica, do fortalecimento dessas musculaturas, né? Da proporção de fortalecimento entre uma e outra, até da coordenação intermuscular e intramuscular, se por exemplo, o peitoral tem mais coordenação do que o tríceps, enfim, vários fatores influenciam para alguns alunos terem mais capacidade de ativar o tríceps no supino e outros menos. E aí você pode calcular individualmente, se esse aluno aqui, né, nem sente o tríceps direito na hora de fazer o supino reto, para ele eu nem vou considerar, vou nem calcular, vou calcular só os exercícios de tríceps isolados e por aí vai. Mas aí entra outros casos também, vamos supor, agachamento para glúteos, né? Tem alunas que sentem bem os glúteos, tem outras que não. Você vai calcular. Mas mesmo aquelas que não sentem os glúteos, elas têm que trabalhar os glúteos. Não tem como fazer um agachamento sem trabalhar os glúteos. Então, você pode calcular, às vezes, uma meia série, né? A gente faz esses cálculos aqui. Inclusive, isso aqui já é até para quem fala assim, Renato, estou mega confuso, não sei como que eu vou considerar. Cara, a gente entrega essa planilha lá no nosso curso de hipertrofia de AZ. Né? Você tem uma planilha onde você coloca o exercício que você fez e ele vai calcular o número de séries para cada agrupamento muscular. Nessa planilha, por exemplo, calcula tudo ponderado. Então, fiz aqui uma puxada frontal. Essa puxada frontal ela vai ter um cálculo exato de número de séries para cada músculo que foi trabalhado. Deltoide posterior, né, dorsais, tudo isso vai ser considerado nessas equações. Né? Então, você não tem o trabalho de fazer esse cálculo manualmente. Você joga o número de séries que você faz para cada exercício e ela já faz o cálculo total de quantas séries você está fazendo por grupamento muscular. Beleza? Boa. Acho que é isso, né? Eu acho que a galera aí tá sabendo um pouco mais do que quando chegou nesse podcast aqui.
deu para elucidar o tema, né? Deu para a gente fechar aqui o nosso podcast. Eu acho que com bastante conteúdo, eu acho que com bastante informação. E eu acho que esse podcast vai ser um daqueles que a gente vai sempre mencionar. Tá com dúvida sobre volume de treino, o que é, do que se trata? Vem assistir esse podcast aqui, vem ouvir esse podcast, que com certeza você vai aprender bastante. Pô, e para a galera aí que tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários aí pra gente também, tiver até mesmo sugestões aí de temas próximos a esse aqui para o próximo podcast, a gente vai ter o maior prazer de responder vocês, beleza? Vejo vocês aí no próximo podcast. Valeu, grande abraço.